Bíblia aí no livro de Jó. Livro de Jó, antes dos Salmos. Jó, capítulo de número 31. A partir do verso 1, os irmãos, após lerem esse capítulo 31, do verso 1 ao versículo de número 12, peço aos irmãos que conservem suas Bíblias abertas para que possamos meditar um pouco nas palavras deste livro. Diz assim a palavra do Senhor. O título é Jó declara a sua integridade. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo, e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se meu pé se apressou para o engano. Verso 6, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e seja arrancado os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa da mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito de punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Mas ao sentar, eu quero convidar você a dar esta declaração, a repetir comigo o versículo de número 6, que diz assim: pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. A amada igreja pode repetir esse versículo? Irmãos, no final de semana passada eu estava ali na porta e a gente sempre pede direção a Deus acerca daquilo que nós vamos trazer para a igreja. E um irmão, o diácono Gil do Inário, como é conhecido, me fez lembrança desse versículo. E eu comecei a pensar nele, passei a semana meditando. E para a gente entender melhor essa declaração, a gente tem que ir lá para o começo do livro de Jó, né? Os irmãos podem só ouvir o que diz o capítulo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. E em seu coração assim fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse:
de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observasse o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então era este homem que dá essa declaração maravilhosa, essa declaração tão forte, que me veio o seguinte questionamento: quantos de nós verdadeiramente teria condições de, com toda a sinceridade do seu coração, dizer do íntimo da sua alma isso que Jó disse: pesa-me Deus. E isso de uma maneira assombrosamente tão maravilhosa me faz pensar: quem sou eu diante de Deus? E essa pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite: quem é você diante de Deus? Como Deus lhe vê? Como Deus me vê? Que relação eu tenho com Deus para que do íntimo da minha alma eu pudesse dar esta afirmação: pesa-me Deus em balança fiel, em balanças fiéis, e tu conhecerás a minha integridade. Declarar que quem nós somos para outras pessoas, ou dizer quem nós dizemos que somos para outras pessoas, não é tão difícil, porque as pessoas olham para nós, as pessoas olham para mim, olham para cada um de vocês e só conseguem olhar a aparência. Nós só conseguimos olhar a aparência um do outro, nós não olhamos de fato aquilo que tem no coração. Mas os irmãos lembram lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 7, quando o profeta vai ali, Deus manda ele à casa do pai de Davi para que ele ali ungisse um rei, e os irmãos de Davi são colocados diante da presença do profeta, e ele, assim como nós, olha, esse tem a aparência de rei, mas Deus dá essa declaração maravilhosa para ele: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha a aparência, mas eu sondo o coração. De acordo com esse mesmo versículo, que acabei de citar lá agora, Deus conhece o coração de cada um de nós nessa noite. Deus sabe aquilo que se passa no meu coração. Deus sabe aquilo que se passa no teu coração. Deus conhece. E nós sabemos disso porque o Salmo 139 vai nos declarar isso. O Salmo 139, ele, de uma forma tão maravilhosa, ele descreve como nós somos conhecidos de Deus. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Dessa forma tão maravilhosa que sabemos que Deus nos conhece, e nós mesmos sabemos aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, que as pessoas não veem, e aquilo também que dizemos que muitas vezes as pessoas não escutam. Eu paro e penso eu mesmo, porque toda a reflexão começa a partir daquele que está trazendo a reflexão. Então, eu me deparei, e é por isso que eu quis trazer essa palavra hoje para a amada igreja nessa noite, com esse questionamento pessoal, de que quem eu sou diante de Deus? Será que eu teria coragem de dizer verdadeiramente pesa-me? É bem possível que na nossa mente
viesse aquilo que está escrito lá no profeta Daniel, de pensar que se eu disser pesa-me Deus, é bem possível que eu tenha medo de uma mão estar escrevendo na parede. E os irmãos lembram, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 5, no verso 27, a mão misteriosa escrevendo na parede, no verso 27 ela vai dizer: pesado foste, e foste achado em falta. Então, meus irmãos, cada dia nós entendemos e cremos que o que nos sustenta é apenas a misericórdia de Deus. Se eu estou aqui hoje, é por causa da misericórdia e da graça de Deus. Se você chegou até aqui hoje, nessa noite, depois de ter vencido um dia de luta, um dia difícil, talvez um dia enfrentando muitos problemas que nós nem pensamos, nós nem imaginamos, mas se o Senhor te trouxe aqui hoje, é pela infinita graça e misericórdia dEle, porque nós não teríamos condições verdadeiras de dizer: pesa-me, ó Deus, porque nós entendemos que cada dia que amanhece, a palavra de Deus nos ensina que é a misericórdia dele que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, quando eu passo a entender, e é esse entendimento que eu desejo que os irmãos tenham nessa noite, o entendimento de aquele que sonda o coração, ele conhece, ele sabe, como eu li lá em 1 João, ele sabe aquilo que nós pedimos, ele sabe aquilo para que nós oramos e por que nós oramos, por quem nós oramos e qual de fato é o desejo do nosso coração. Tem uma expressão que o reverendo Hernando Dias Lopes uma vez falou, que também eu gosto muito, que diz: qual de nós se sentiria à vontade se Deus colocasse num telão aquilo que a gente pensa? Nós precisamos entender, irmãos, que a graça de Deus que nos sustenta, esse Deus que nos sustenta, esse Deus que nos abençoa, esse Deus que conhece o nosso coração, Ele quer que eu e você viva de tal forma que a gente aprenda aqui, como nós lemos no livro de Jó, em dizer verdadeiramente: pesa-me Deus. Às vezes nós nos moldamos para que as pessoas tenham uma boa impressão da gente, e digo isso, irmãos, com temor, porque eu tenho um telhado de vidro, mas não sei se os meus filhos em casa estão vendo, eles estão lá em Maceió com a minha esposa, mas eu digo a eles: olhe para o seu pai, veja a forma que seu pai anda. Então nós precisamos ter no nosso coração esse sentimento de que eu tenho algo que passar para as outras pessoas, assim como Jó tinha. Quando ele diz assim: pesa-me, é uma frase de quem tem segurança em si mesmo. No contexto geral, ele está dizendo ali, ele está fazendo as suas declarações a Deus, como em alguns títulos traz as suas queixas, mas ele não estava contendendo com Deus, ele estava apenas, digamos, tentando entender por que ele estava vivendo toda aquela situação. Então, esse homem que nós lemos no capítulo 1, que dá essa declaração no capítulo 31, ele tenta compreender por que está passando tudo aquilo. E nós precisamos também
procurar entender por que muitas situações acontecem na nossa vida. Mas apesar de tudo isso, nós entendemos que é a graça de Deus que nos sustenta. Porque se não for ela na nossa vida, nós estaríamos perdidos. E nós precisamos ter essa reflexão. Então eu preciso pensar quem sou eu diante de Deus. Eu preciso pensar que vida eu tenho vivido diante de Deus. Deus tem se agradado das minhas orações, Deus tem recebido as minhas orações, ou as minhas palavras não têm passado do teto, não porque Deus não escute, mas pela a vida que eu tenho vivido. Uma vida que não é transparente, uma vida que não demonstra de fato um caráter cristão. Então, se eu entendo, se eu quero que as minhas orações sejam ouvidas, eu tenho que dizer a Deus: Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu conheces o meu caráter, e aquilo que não Te agrada, tira da minha vida, faz com que eu consiga fazer com que a minha vida fale mais do que as palavras da minha boca. Me ajuda nas minhas fraquezas, para que onde eu andar, as pessoas vejam que o Senhor anda comigo, para que as pessoas vejam que verdadeiramente eu sou um discípulo Teu e que eu possa dizer aquilo que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Irmãos, nós vivemos em época, e essa época que nós temos vivido, nós ouvimos tantas coisas, irmãos, que a igreja no Brasil tem vivido, que pecados que a igreja no Brasil tem cometido, que se de fato nós apenas olhássemos para o homem, muitos de nós não estariam aqui. Mas nós estamos aqui nessa noite porque, apesar de tudo, nós amamos esse Deus, nós adoramos esse Deus com a nossa vida, nós adoramos a Deus com o nosso serviço, nós adoramos a Deus com o louvor que sai dos nossos lábios. Então eu preciso olhar para dentro de mim e saber quem eu sou diante de Deus. Porque as pessoas olham para mim, as pessoas olham para você. E os irmãos sabem que lá em Hebreus, o contexto não é esse, mas lá está escrito que sobre nós, né, existe uma tão grande nuvem de testemunhas, e o contexto ali estava falando dos heróis da fé, mas nós usamos isso para de fato simbolizar que sobre a nossa vida existe pessoas olhando. O meu filho olha para a minha vida, a minha esposa olha para a minha vida, o teu filho olha para a tua vida, a tua esposa olha para a tua vida, o teu pai e a tua mãe olham para a tua vida para saber se esse cristianismo que você disse que abraçou, se verdadeiramente ele é no teu coração. Se o cristianismo que eu digo que eu confesso, se o Cristo que eu digo que aceitei como meu Senhor e Salvador, se verdadeiramente as palavras dele fazem sentido à minha vida. Porque se de fato Cristo fizer sentido na nossa vida, aí nós podemos dizer, pelos méritos dele, pesa-me Deus em balança fiel. Quando nós fazemos a avaliação sincera de quem nós verdadeiramente somos diante de Deus, diante da maravilha que esse Deus é para nós, nós
deixaríamos tudo que não agrada a Deus. Deixaríamos tudo, tudo. Tudo que não agrada a Deus. E o desejo do nosso coração seria apenas santidade. Seria apenas de adoração. Seria apenas de fidelidade. Nós abandonaríamos o pecado não por medo, porque eu tenho medo dos castigos de Deus, mas por amor a esse Deus tão maravilhoso, perdão, que deu a vida do seu Filho por mim e por você. Muitos de nós ainda não conseguiu se libertar. Não tem força suficiente para dizer, pesa-me Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quero dizer para você que está ouvindo em casa, que Jesus Cristo está aqui hoje, para ser o teu advogado, para ser o meu advogado. Porque, com certeza, se verdadeiramente nós deixarmos aquilo que desagrada a Deus e com toda a fidelidade do nosso coração nós entregarmos a vida a Jesus Cristo, a nossa vida será diferente. Nós vamos entender que as nossas lutas, que as dificuldades do nosso coração, que a dificuldade do nosso caráter serão todas guardadas e cuidadas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, às vezes a gente precisa orar a Deus com mais sinceridade no nosso coração. Às vezes nós nos ajoelhamos para orar e colocamos palavras que nós consideramos adequadas para, de alguma forma, tentar impressionar Jesus Cristo, tentar impressionar o Espírito Santo. Mas Deus nos conhece, não adianta. Depois do capítulo 31, Deus vai se revelar a Jó e Ele vai mostrar verdadeiramente, vai se revelar verdadeiramente a Jó. Deus, Ele se revela a nós, à medida que o buscamos, à medida que, com a sinceridade do nosso coração, nós nos entregamos a Ele. Nós entendemos que nós não servimos a um Deus que nós podemos ocultar o nosso coração daquilo que verdadeiramente tem lá dentro, sem perceber que, às vezes, aquilo que desagrada a Deus nos afasta dele e a gente fica assim, tentando usar essas palavras, dizer assim, Senhor, Tu sabe que eu sou fraco, Tu sabe que eu sou falho. Deus sabe. E Deus já ouviu isso tantas vezes de nós, mas Deus quer ouvir de mim e de você. Senhor, me ajuda na minha fraqueza, porque eu não consigo me libertar daquilo que verdadeira do pecado que tem me prendido. Eu não consigo Te servir melhor, porque o pecado tem escravizado o meu coração. E, meus irmãos, o tempo já vai, mas eu queria, em cima do texto que nós lemos, trazer algumas lições importantes para a nossa vida nessa noite, para que verdadeiramente o nosso coração venha a ser por completo diante de Deus. Primeira lição que eu aprendo nesse texto, no capítulo 1, no capítulo 31, no verso 1, que diz assim, fiz aliança com os meus olhos. E a primeira coisa que eu aprendo aqui
é que eu tenho que ter cuidado aonde eu coloco meus olhos. Meus irmãos, lá em Mateus 6, 22, 23, a palavra de Deus nos ensina que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas também se os olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. E ainda diz, cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Meus irmãos, não é novidade isso que eu vou dizer aqui, mas precisa ser dito, e outros irmãos, e certamente muitos aqui já ouviram. Tenha cuidado com aquilo que você vê. Quando você está sozinho na sua casa, eu preciso me policiar quando eu estou sozinho na minha casa. Aquilo que nós vemos na internet. Meus irmãos, eu digo isso com dor no coração. Nós já ouvimos tantos casos de irmãos infiéis às suas esposas, mulheres infiéis a seus maridos. Não tiveram a infidelidade propriamente dita com carnalmente falando, mas mantém uma relação através da internet. Pessoas que nós conhecemos que são viciadas em sites de pornografia. Jovens, filhos de crentes que não se policiam, que estão olhando, que estão sendo escravizados pelos olhos e não percebem. Então eu tenho que me policiar, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que entender que os meus olhos, eles precisam ser olhos de quem é santo, de quem observa a palavra de Deus. Então precisamos, a partir desse verso primeiro, o Jó diz, eu fiz a aliança com meus olhos, como pois fixaria eu numa donzela? Como pois fixaria eu os olhos em uma donzela? Então, meus irmãos, eu tenho que entender que aquilo que eu olho, aquilo que eu vejo, né? Isso é tão interessante, meus irmãos, que isso é tão perigoso, aliás, não interessante, tão perigoso, que Tiago vai dizer que o pecado ele nasce da cobiça, e a cobiça nasce por onde? Nasce pelos olhos. É aquilo que eu e você olha, aí desce para o coração, aí entra o pecado e o pecado escraviza. A segunda coisa que eu aprendo, verso 5, diz assim, se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano. Meu irmão, minha irmã, qual o caminho que você tem andado? Qual o caminho que eu tenho andado? Olha que interessante, eu vou convidar a você a abrir a sua Bíblia aí, em Provérbios 6, Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, 28. Olha o que diz aí. Andará alguém em brasas, andará alguém sob brasas, sem que se queime? Aí está falando, o contexto desse versículo é falando da mulher adúltera, da prostituição. E isso vale tanto para homem quanto para mulher. No passado, nós já ouvimos história de irmãos, né, que na época, quando existia cinema aqui na cidade, irmãos que sem querer querendo, né, entrava em cinemas que só passava filme de prostituição. Então nós precisamos entender e ver que caminho eu tenho andado.
Os meus caminhos são caminhos retos que agradam ao Senhor? Ou meus caminhos são caminhos tortuosos, que eu tenho até vergonha de dizer por onde eu ando? Irmãos, caminhar com Cristo, ter o Espírito Santo sobre nossa vida é um privilégio muito grande para qualquer um de nós. Para a gente desprezar isso e não ver qual caminho verdadeiramente eu tenho andado, e não vermos qual caminho nós temos andado. O Senhor tem nos conduzido por caminhos retos, que nos conduzirá à vida eterna. Agora nós precisamos ter no nosso coração a certeza de que eu tenho que andar por caminhos retos. Por amor a esse Deus, eu deixo todos os caminhos tortos, eu abandono todos os caminhos que o desagradam, para andar em fidelidade a Ele. Uma terceira lição que eu aprendo aqui, para ser bem breve, para a gente terminar. Verso 9, ele diz assim, preste atenção. Diz assim: se o meu coração se deixou seduzir por causa da mulher, e se andei à espreita à porta do meu próximo. A ideia aqui que eu queria trazer para os irmãos é justamente aquilo que está lá em Êxodo capítulo 20, no verso 17, que diz assim, Êxodo 20, 17, preste atenção: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Meus irmãos, a ideia desse versículo 9, que o Espírito Santo falou ao meu coração, é justamente isso. Nós temos desejado, muitos de nós têm desejado aquilo que é do outro. Aquela expressão popular, o gramado do vizinho é mais verde. A nossa tendência é olhar, o carro do outro é melhor, a roupa do outro é melhor, o outro é mais crente do que eu. A mulher do outro é mais bonita, o marido da outra é mais bonita, se ajeita melhor. Irmãos, precisamos viver gratos e com contentamento daquilo que Deus nos deu e quem verdadeiramente nós somos. Eu tenho um coração grato por tudo aquilo que Deus me deu, e eu digo que Deus me deu mais do que eu preciso. E eu sou feliz com isso. Você tem que ser feliz com isso. Eu não preciso do que o outro tem para eu me tornar feliz. Pelo contrário, eu tenho que me alegrar com a bênção do outro. Eu tenho que me alegrar porque o outro tem um casamento feliz. Eu tenho que me alegrar porque o outro tem filhos abençoados. Eu tenho que me alegrar com toda a sorte de bênção que Deus tem me dado. E eu preciso, através desse verso 9, que ele diz: se o meu coração se deixou seduzir. Às vezes nós estamos deixando que o nosso coração seja seduzido por qualquer coisa. E deixamos de dar valor àquilo que nós temos. Aquilo que está do nosso lado, que muitas vezes nós não valorizamos. Às vezes nós deixamos, o cônjuge, o marido deixa de valorizar a mulher deixa de valorizar o marido, às vezes os pais deixam de valorizar os filhos. Às vezes tem um carro, ano 2000, e não valoriza ele, não cuida. Não estou falando isso só como exemplo, mas essas coisas não devem ter importância para nós. O que deve ter importância para nós? Em primeiro lugar, a bênção de Deus. Segundo, eu ter contentamento com tudo aquilo que Deus me deu. Minha família, meus filhos. Eu preciso me alegrar com isso, eu não preciso desejar aquilo que o outro tem. Então eu serei feliz. Então o meu coração será um coração sincero diante de Deus.
Tem outras coisas aqui, mas eu quero concluir. Vou pular para o final aqui e concluir. Novamente com a pergunta do começo. Quem sou eu diante de Deus? Quem é você? 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Lógico que os irmãos sabem que ali é no momento em que o apóstolo Paulo está relembrando a Santa Ceia. Mas para o nosso entendimento hoje, esse versículo cabe. Examine-se, pois, a si mesmo. Quem é você diante de Deus? Derrame o seu coração com toda a sinceridade na presença de Deus. Não se torne escravo de si mesmo, do seu pecado, dos seus desejos, daquilo que você não tem, que você gostaria de ter, que possamos ser contentes, felizes com quem nós somos e com tudo aquilo que Deus nos deu. Então, nós oraremos com sinceridade e Deus ouvirá as nossas orações. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.